Meus amores, estou aqui de volta e agora nós vamos estudar um pouquinho de matemática, tá legal? Hoje nós veremos as figuras geométricas espaciais. Elas possuem dois grupos, as figuras poliedros e as não poliedros. Nós vamos ver algumas características de cada um desses grupos. Vamos lá. Aqui nós temos os poliedros. Você vai observar que eles não possuem lados arredondados, faces arredondadas. Eles possuem faces planas, retas, achatadas, tá legal? Aqui nós temos o cubo, temos o paralelepípedo e também temos uma pirâmide. Se a gente pegar, por exemplo, aquele cubo mágico que a gente brinca de montar cada face com uma cor e colocarmos em uma superfície que seja inclinada, ele tende a escorregar, mas ele não vai rolar. Então, isso é uma característica de figuras de elementos que são poliedros, tá legal? Agora, os não poliedros. Nós temos aqui uma esfera, tá? Nós temos um cone e nós temos o cilindro. Se você observar, diferente das figuras que nós vimos agora há pouco, essas aqui elas possuem lados arredondados. O que quer dizer? Que se eu coloco em uma superfície inclinada, uma esfera, ela vai rolar. Isso mesmo. Então, ela vai escorregar rolando. São características de figuras não poliedros. Pois bem, agora que nós já conhecemos as figuras geométricas espaciais, vimos os dois grupos, a tia vai apresentar aqui para você algumas imagens e você vai poder ver a semelhança com essas figuras, tudo bem? Então vamos lá. Aqui nós temos aquele chapéuzinho que nós usamos em aniversário infantil. Gente, se você observar as características desse chapéu, ele é semelhante ao cone. Isso mesmo. Ele tem laterais arredondadas e ele tem um formato de círculo no fundo. Aqui nós temos a bola de futebol. A bola de futebol, o formato dela é de uma esfera. Características, esses elementos nós vamos encontrar principalmente nas figuras geométricas espaciais poliedros, que são aquelas que não rolam, tá bom? Então, no quadrado nós temos vértices, arestas e faces. Na pirâmide também, no paralelepípedo também. E algumas outras que nós estudaremos mais à frente. Agora, se a gente pensar nas figuras não poliedros, algumas delas possuem faces, por exemplo, só que por serem arredondadas, elas são consideradas não poliedros, ou seja, elas vão rolar de qualquer forma. Vamos ver aqui. Aqui nós temos um cilindro e um cone. Esse cilindro aqui, meus amores, eles têm duas faces, que é a parte de cima e a base, que é o fundo, tá bom? E tem aspecto arredondado, ou seja, a sua lateral é arredondada. Ela é uma figura não poliedro, porque ela rola, tá legal? Mas ela possui faces. Aqui ao lado nós temos o cone. Já o cone, ele tem uma face e ele tem uma vértice, olha lá em cima, que é o encontro das laterais. Então, ele possui uma vértice. Só que ele é poliedro? Não é, porque ele tem aspectos arredondados. E quando uma figura tem aspectos arredondados, ela rola, logo ela é um não poliedro, tá legal? Hoje nós também vamos conhecer prismas e pirâmides. Isso mesmo. Aqui nós temos um modelo de prisma e um modelo de pirâmide.
A pirâmide, ela vai se diferenciar do prisma pelo fato de ter apenas uma base. E essa base, o formato dela vai depender da quantidade de faces que ela terá, das laterais. Por exemplo, se ela tiver 3 laterais apenas, essa base dela vai ter o formato triangular. Se ela tiver mais que 3, a base dela também vai modificar. A mesma coisa acontece com o prisma. Só que o prisma ele não tem apenas uma base, ele tem 2 bases. Uma fica de frente para a outra. E as laterais também podem variar, podem ter 3, 5, várias quantidades de laterais. E isso vai modificar também a base desse prisma. A gente vai ver alguns modelos aqui para você entender melhor. Aqui nós temos em cima uma linha de pirâmides e aqui embaixo nós temos uma linha de prismas, tá? Se você observar, todas essas pirâmides, elas possuem apenas uma base. E essa base é de acordo com a quantidade de laterais que cada pirâmide possui. Vamos ver essa primeira aqui. Ela está em formato triangular, pois possui 3 laterais. A pirâmide quadrangular, ela possui uma base quadrada, porque ela tem 4 lados. A pirâmide pentagonal possui 5 laterais e a hexagonal possui 6. Se você observar, embaixo nós temos os prismas. Esse primeiro prisma, ele é um prisma triangular. Ele tem as bases em formato de triângulo e as laterais são 3. O prisma quadrangular, ele tem 2 bases e as suas bases são quadradas. E assim acontece também com o pentagonal e o hexagonal. Tá legal, gente? Aqui no final do nosso livro tem uma parte que chama material complementar, tá? Você vai vir aqui na página 3, 5, 7 e 9, 11, e você vai destacar essas figuras geométricas espaciais. Isso aqui vai facilitar muito para você compreender as laterais, para você entender o que são vértices, o que são arestas e o que são bases. Tá legal, gente? Então, você vai destacar, vai montar cada uma dessas figuras para poder auxiliar nos seus estudos. Então, por hoje chegamos ao fim da nossa aula de matemática. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A tia Micile já não está aguentando mais de saudade. Tem sido dias muito difíceis, mas também foram dias de repensar, de analisar várias questões das nossas vidas e de agradecer muito a Deus, porque apesar de todas as coisas ruins que estão acontecendo, nós estamos com saúde e temos o amor de Deus. Então, gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Quando a gente se encontrar, a tia vai apertar demais para poder matar essa saudade, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.